Meu nome é Manuela, do terceiro G. Vou falar sobre a apologia de Sócrates. Primeiro Platão, que foi o primeiro filósofo, teve o sistema filosófico e foi o maior discípulo de Sócrates. Teve o período socrático, que foram os sofistas que inauguraram o período. Eles atendiam a necessidade de uma nova educação, a educação racionalista e democrática, a formação do cidadão e substituindo a educação tradicional e a religiosa também. Eles substituíam a natureza, que era o principal objeto de reflexão pela arte da persuasão. Foi a diferença pelo conteúdo do pecado atribuído pelos sofistas. O que eram os sofistas? Para poder explicar como tudo começou. Os sofistas inauguraram um período. Os sofistas eram professores que andavam pelas ruas para cobrar o ensinamento do povo. Eles eram críticos aos mitos tradicionais. Eles se opunham ao período pré-socrático, substituíam a natureza, e volta aqui, usavam a arte da fala e permitiam provar o pró e o contra. Os principais sofistas eram o Protágoras, o Gorgias e o Sócrates, os mais conhecidos. Aí tem o areté, que é uma virtude política, com uma democracia dialogal e dialética. Também o contexto seria que a época era uma época de lutas políticas e conflitos de opiniões, também por Sócrates, os maiores dos conflitos. Também Atenas vence persas, faz parte do contexto histórico. Sócrates, ele nasceu em Atenas, ele não deixou nada escrito, por isso que Platão trouxe as coisas dele para cá. Como ele não deixou nada, foi as coisas que Platão pensou ou tinha algumas coisas dele. Ele aconselhava as pessoas a buscar o autoconhecimento. Sua preocupação central era como ele devia viver. Então, as pessoas precisavam desenvolver as normas de convivência para o espaço da cidade. Toda sua filosofia é exposta em diálogos e críticas. Por exemplo, assim, ele perguntava para as pessoas, ele interrogava as pessoas, só que depois ele já dialogava com as pessoas, dizendo que talvez não seria aquilo exatamente que elas deveriam fazer. Ele andava pela cidade, debatendo. Ele queria saber como atingir a sabedoria. E para ele é o fruto de muita investigação. As pessoas devem conhecer a si mesmo para poder, que nem aqui, confessar a própria ignorância. Com isso, tornar um sábio. Então, você tem que primeiro conhecer a si mesmo e confessar a sua própria ignorância para poder se tornar um sábio. Ele interrogava as pessoas, que nem aquela hora que eu falei, e para verificar o que não sabiam. O diálogo dele parecia querer ele mesmo, seu interlocutor. Diálogos possui duas fases, a ironia e a maiêutica. Na ironia, o Sócrates interrogava as pessoas e depois atacava suas respostas. Por exemplo, assim, ele fazia uma pergunta para as pessoas, elas respondiam do jeito delas, só que ele já atacava com as respostas que ele achava que deveria ser e não das pessoas. O seu objetivo inicial era demolir o orgulho, a arrogância e a presunção do saber. Aquela famosa frase dele, sei que nada sei, porque ele acha que o homem tem que confessar a própria ignorância, né? Ou seja, eu sei que eu nada sei. Na maiêutica, ele propunha as novas questões. Ele ajudava as pessoas a lembrar do que elas já sabiam. E no pensamento de Sócrates, a maiêutica seria um método de chegar ao conhecimento. Que nem que ele já falou, ele fazia as pessoas lembrar do que elas já sabiam, ou seja, chegar ao conhecimento. E a ironia para Sócrates seria, ele fazia as perguntas, as pessoas iam respondendo, e ele conduzia a confessar a própria ignorância. Continuando, falando um pouco de Sócrates,
Ele foi acusado por não reconhecer os deuses do Estado e ainda propor a crença de outros deuses. Ele não aceitava os deuses que... Ele não reconhecia os deuses que era mesmo do Estado, e ele ainda propunha para as pessoas a crença de outros deuses. E ele também... A corrupção da juventude, que ele também foi condenado. O destino de Sócrates. A maior arte de Sócrates era a investigação, que era feita com os interlocutores. Sócrates é acusado de corromper a juventude, que nem tá aqui, né? E de desprezar os deuses das cidades, que também tá aqui. E com base nessas acusações, ele foi condenado a beber a cicuta. Segundo os testemunhos de Platão, ele ficou imperturbável durante o julgamento. E ele falou: já é de irmos e para a morte, vós para viver. Quando a quem vai para um lugar melhor, só Deus sabe. Aí foi a acusação: não reconhecer os deuses do Estado, que foi uma acusação maior dele, e por corromper a juventude. Ele é dividido em 3 partes. A primeira é que Sócrates examina a refuta acusações dele. Aí a defesa. Para a bajulação, tenta captar a misericórdia. Só que o Maleto propõe a sentença de morte dele, que seria assim, né? Ele não ia deixar saída pelo juiz. A pena de morte, né, que foi pedida pelo Maleto, ou ser alimentado no Britânio, enquanto fosse vivo. Aí seria como um herói, um beneficiado da cidade. Mas ele teve que esperar 30 dias para poder ter essa morte, porque a cidade estava em festa, porque ia chegar o Teseu lá que tinha vencido o Minotauro. Então, aí acaba aqui a apologia de Sócrates, com a frase, e é isso.